novamente um pouquinho que a doutrina nos ensina, né? E a lei do progresso é uma lei divina, moral, universal, e que sempre vem o Evangelho nos mostrando o que devemos fazer para progredir, para evoluir, e o que estamos fazendo em relação a isso. A gente vê. A evolução, né? Os edifícios, as construções, né? Cada vez mais avançadas, a tecnologia, né? Que nos permite aí a conhecer o mundo todo e ficar, né? No mesmo lugar e ter esse amplo conhecimento. E esses edifícios lindos, né? Que a gente vem vendo. E o nosso edifício? A gente vem levantando nosso edifício da fraternidade, da solidariedade, da caridade. Então, o que a gente precisa para evoluir? Então, eu venho mostrar um pouco o que a doutrina nos ensina e que a gente precisa ser constantemente lembrados para a gente, no nosso dia a dia, seguir e não ficarmos, né, parados e ali demorar, né, a nossa evolução, não conseguir de uma forma um pouco mais rápida progredir. Então, nosso Jesus, nosso amado mestre, pedimos a ele que nos inspire, né, para que a gente possa cada vez mais se conscientizar e aplicar, né, essa lei do progresso que vai aí nos impulsionando para grandes finalidades da nossa vida. No livro dos Espíritos, na questão 115, nos relata: Deus criou os espíritos simples e ignorantes. Nem o espírito ali tinha o conhecimento. Nós somos perfectíveis e cabe a nós evoluirmos no nosso tempo. E como a gente vai fazer isso para evoluir, para seguirmos aí com a perfeição, rumo à perfeição, né? Nesse mundo que nós estamos passando, né? Mundo de provas e expiações, indo para um mundo de regeneração. Então, o que a gente precisa? Então, como foi nos dada a missão, né? De evoluir, progredir, para atingir essa perfeição. Há uma lei geral que rege os seres da criação, animados e inanimados. É a lei do progresso, essa lei universal, essa lei divina. Então, qual a definição dela? É o conjunto das mudanças ocorridas no curso do tempo, a evolução. É a aspiração. O livro de Leon Denis, ele nos traz, a aspiração pelo melhor, pelo bem, é a prova da existência em nós de um princípio superior, de alguma coisa grandiosa, quase divina, que nos encaminha para destinos mais altos, que nos lança sempre para frente, nos domínios do pensamento e da consciência. A lei natural que rege a humanidade inteira e o homem se melhora à medida que melhor compreende e pratica. Então, como funciona essa progressão, essa evolução? O que a gente precisa para atingir essa perfeição, para progredir? Em primeiro momento, nós necessitamos da intelectualidade. E a gente ali, evoluindo, um pouco que seja a parte intelectual, nós vamos saber distinguir o que é o bem e o que é o mal. Vamos saber entender sobre as demais leis. A lei do amor, a lei da caridade, a lei do trabalho. E nós ali, será que a gente precisa só do intelectual para evoluir?
E o intelectual também aqui, né, no nosso trabalho, na nossa casa, que a gente vem aprendendo constantemente. Então, a gente desenvolvendo essa parte intelectual, sabendo a distinção do bem e do mal. E depois, o que precisa mais para chegar à evolução? Temos, então, a moralidade, que é a parte mais difícil, né? A gente precisa desenvolver ela. E a gente precisa constantemente nos levantar, dia a dia, por meio seja do nosso trabalho, no nosso lar, na convivência com os nossos familiares, tendo ali um intelectual desenvolvido, um pouco que seja, temos que colocá-lo em prática, né? E a prática vem, em primeiro momento, do auxílio com o nosso próximo, o amor, a caridade, sempre auxiliar, tendo sempre o pensamento sempre voltado em ajudar. Então, com a intelectualidade, sabendo o bem e o mal, vem o livre-arbítrio, vem as nossas escolhas que a gente tem que seguir, né? E a gente sabe que a gente vai seguir ali aquele caminho mais turbulento, né? Ou aquele caminho do bem que nos proporciona ali o nosso espírito, né? Ter a evolução e nos sentir bem. A questão 785 comenta: há duas espécies de progresso que se prestam mútuo apoio, mas que, no entanto, não marcham lado a lado: o progresso intelectual e o progresso moral. Então, ele nos traz que o progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual. Ele decorre desse, mas não segue imediatamente. Estamos ali com o progresso intelectual, o desenvolvimento, e o progresso moral, também necessitando desenvolver. Sabendo praticar, temos mais paciência, praticar a nossa moral, nosso dia a dia. Tem o livro das Leis Morais, de Valdo, que eu gostaria de ler uma parte do trecho, que nos traz a parte da evolução, dessa parte do progresso, e ele relata: embora os respeitáveis índices que atestam as valiosas conquistas do progresso científico nos múltiplos campos de realização, não te descures da ação evangélica nos cometimentos evolutivos a que te aperturas. A astronáutica sonha por atingir as estrelas e decifrar-lhes a grandeza. O evangelho permanece cuidando do homem na terra, elucidando o quanto aos deveres que lhe cumpre realizar. A ciência em geral tenta resolver os problemas que afligem a criatura, impelindo para fora. O evangelho projeta-lhe claridade íntima, ajudando a romper as amarras que a fazem infeliz. Então, o progresso, para ser legítimo, não pode presidir da elevação moral dos homens, que se aure no evangelho sempre atual. As conquistas da inteligência, embora valiosas, sem santificação dos sentimentos, conduzem ao desvario e à destruição. Para serem autênticas as aquisições humanas, deve alicerçar-se nos valores éticos, sem os quais o conhecimento se converte em vapor tóxico que combinaria por aniquilar quem o detém. Estudo, pesquisa, sim, mas amor também. Então, precisamos, ali, com o desenvolvimento da nossa intelectualidade, afastar, né, colocar em prática, por meio de todo o conhecimento que a tecnologia ali tem a nos oferecer, lendo, colocar o evangelho em prática e desenvolvendo a moralidade. E com isso, os dois devem sempre caminhar juntos, afastando os vícios, as vicissitudes, e desenvolvendo cada vez mais nossas virtudes.
a paciência sendo uma delas, né? Que é tão difícil a gente ali no meio dos dias turbulentos, cansativos, tentar se manter em pé, tentar se manter em equilíbrio. Então, precisamos escutar mais, ouvir, né? E falar, sempre pensando, eu vou machucar aquele próximo? Colocamos sempre no lugar deles, em primeiro momento. Precisamos ter empatia. E sempre, antes de falar, nós precisamos ter a paciência, pensar e falar. Será que o que eu vou dizer agora vai ajudar aquela pessoa? O que eu vou dizer agora, eu me pondo no lugar, eu me sentiria bem? Então, a caridade se faz também no pensamento, em oração, em ouvir, em ajudar, não é apenas o materialismo. E assim a gente vai desenvolvendo aos poucos a nossa moralidade, que é tão difícil, né? Mas precisamos, dia a dia, nos manter em pé e continuar sempre firmes, enfrentando as nossas provas, né, com ânimo. Não é fácil, mas precisamos ter a força de vontade em continuar, a fé em Deus e seguir os ensinamentos do nosso amado mestre Jesus, né? Sempre com eles em nossos pensamentos, para que naquele dia tão turbulento, naquela prova tão difícil a ser suportada, voltemos o pensamento a Ele, para nos dar força. E aí, vamos evoluindo a nossa moral dia a dia. E a nossa evolução, a moralidade, ela se evolui com amor ao próximo. Não tem outro caminho. A moralidade se evolui sempre auxiliando o outro. E isso vem depois para nós. Nós sentimos isso. Então, a moral e a inteligência são duas forças que só com o tempo chegam a se equilibrar. Aqui nessa balança está pesando mais o intelectual e a moral continua ali, né? Necessitando de equilíbrio. E, novamente, um breve trecho do livro de Divaldo, da Joana de Ângeles, nos traz que tem o equilíbrio das duas asas. A ave não consegue voar, planeando nas alturas. Amor e conhecimento são as asas harmoniosas para o progresso do homem e dos povos. Progresso que, não obstante as paixões devastas ainda predominantes na natureza animal do homem, será impossível de ser alcançado. Inexoravelmente o homem avança e, sem apelação, cresce a sociedade na direção da felicidade, porque é da lei que o espírito jamais retrocede, progredindo sempre, e com ele a sociedade humana representa pelas nações, evoluindo sem cessar. Então precisamos manter o equilíbrio dessa dança, a moral e a intelectual, ali, juntas, para que a gente possa evoluir. Nós chegamos até aqui através de superação, de superar as nossas provas. A nossa existência atual já demonstra o nosso progresso, já demonstra a nossa evolução. E vamos seguir rumo à nossa perfeição. Então, é através do livre-arbítrio, das nossas escolhas, que vamos ali, né? Novamente, trilhar o nosso caminho. A gente prefere o caminho da fé, da perseverança, do amor ao próximo. Não é fácil superar as provas que a gente tem. A gente precisa ter as provas para a nossa evolução. Mas junto delas, a gente precisa ter a fé em Deus, e Ele vai nos ajudar. Então, na questão 780, como pode o progresso intelectual engendrar progresso moral? Fazendo compreensíveis o bem e o mal. O homem, desde então, pode escolher o desenvolvimento do livre-arbítrio, acompanha da inteligência e aumenta a responsabilidade dos atos.
Então, novamente, o livro dos Espíritos nos traz. E ali, com a inteligência, a gente vai saber o que é o bem e o que é o mal. E vamos colocar em prática a moral através do livre-arbítrio. Então, com o avanço intelectual, o homem compreende melhor o bem e o mal, possa usar melhor esse livre-arbítrio. E aí, qual é o obstáculo do progresso moral? Do progresso moral, não é do progresso intelectual. Qual é o obstáculo que nós temos aí? Vai. Olha quem chega. O nosso orgulho e o egoísmo. Os grandes entraves do nosso progresso moral. E que a gente precisa ali trabalhar diariamente. Vem com ele a vaidade, né, que traz de acharmos ali que somos melhores que o outro, de não ajudar o outro, e vem as demais vicissitudes, né, que precisamos afastar. E a gente afasta ele com o desenvolvimento das virtudes. E aí, logo a seguir, eu vou demonstrar, vou relatar como a gente vai conseguir fazer isso. O Livro dos Espíritos, na questão 785, já nos responde. Refiro-me ao progresso moral, porquanto o intelectual se efetua sempre. Então, o intelectual, o egoísmo, ele não é entrave para o intelectual, ele vai se desenvolver, mas sim do moral. Então, aqui, a gente está se referindo ao progresso moral. O intelectual continua sempre o seu desenvolvimento. À primeira vista, parece mesmo que o progresso intelectual reduplica a atividade daqueles vícios, desenvolvendo a ambição e o gozo das riquezas, que a seu turno incitam o homem a empreender pesquisas que lhe esclareçam o espírito. Assim é que tudo se prende no mundo moral, como no mundo físico, e que do próprio mal pode nascer o bem. Curta, porém, a duração desse estado de coisas, que mudará a proporção que o homem compreender melhor, que, além da que o gozo dos bens terrenos proporciona, uma felicidade existe maior e infinitamente mais duradoura. Então, ele já, né, nos explica que com esse desenvolvimento intelectual, com o orgulho e o egoísmo ali, os vícios presentes, gera ali a ambição, a riqueza, e a gente acaba, né, vai descendo e achando que aquilo é a nossa evolução, né? E mais cedo ou mais tarde, vamos sentir que não. Que a matéria ali, a riqueza, ela vai ficar. E o que a gente vai levar? Na obra póstumas, Allan Kardec fala: se quisermos que os homens vivam como irmãos na terra, não basta lhe dar lições de moral. É preciso destruir a causa do antagonismo existente e atacar a origem do mal, o orgulho e o egoísmo. Então, como a gente consegue ali, né, nessa imagem traz, né, o egoísmo, esse monstro devorador de todas as inteligências, filho do orgulho, que causa ali todas as misérias do mundo, o poder, as guerras, de querer ter a terra, de querer ter aquele lugar, de acharmos que aquilo tudo é o que vai nos trazer, né, de melhor, que vai nos evoluir, e destruindo ali aquele irmão. Então, o que precisamos fazer para afastar e tentar, né, deixarmos de lado ali o orgulho e o egoísmo, aos poucos afastando? É com o trabalho em nós, a reforma íntima em nós. Então, precisamos ali, constantemente, diariamente, minuto a minuto, fazer essa reforma, trabalhar, sermos mais solidários, mais caridosos com o nosso próximo, amar, ter o amor com o nosso próximo.
E com isso, a gente vai afastando esses grandes entraves, essas chagas que ainda habitam, né, o nosso ser. E ele vai, né, ele vai não existir mais. No mundo celeste, no mundo feliz, já não existe mais o orgulho e o egoísmo. Porque houve toda essa progressão, houve todo esse trabalho feito em nós. Então, o progresso é principalmente o resultado do esforço individual. Quanto maior for o nosso empenho, melhores serão os resultados alcançados. Então, a gente às vezes acha que não temos tempo, né? Colocamos sempre diariamente essa nossa resposta, né? Não temos tempo de fazer isso, mas para aquilo que a gente quer, a gente sempre acha tempo. Então, precisamos achar o tempo em ajudar, em fazer a caridade, para evoluirmos moralmente. E a caridade é feita em tantas maneiras, seja uma prece para daquele minuto ali que você pode se abdicar e orar por aquele irmão. Então, trabalhando sempre nisso. O Evangelho nos traz, né, no capítulo 25, aquela máxima: buscais e achareis. Ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. Então, esse é o trabalho nosso, é o trabalho que nós temos que fazer. Jesus, Deus, está ali, nos dando força, suporte, e precisamos enfrentar, precisamos realizar esse trabalho em nós. Então, do ponto de vista terreno, a máxima, buscar e achareis, é análoga a essa outra. Ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. É o princípio da lei do trabalho e, por conseguinte, da lei do progresso. Porquanto, o progresso, ele é o filho do trabalho, visto que põe em ação as forças da inteligência. Então, para que possamos ali progredir, precisamos trabalhar em primeiro momento. Aí vem a lei do trabalho, né? Trabalhar nós, fazer essa reforma do 20. Aí vem aquela frase, né? Que ela encontra até no John Kardec: nascer, morrer, renascer, ainda e progredir sempre. Tal é a lei. Então, vivemos aí, em várias existências, progredindo e continuando, né, evoluindo. E para isso, a gente precisa trabalhar. Na questão 793, há um questionamento que Kardec faz. Por que disso se pode reconhecer uma civilização completa? Reconhecê-la-eis pelo desenvolvimento moral. Credes que estáis muito adiantados, porque tendes feito grandes descobertas e obtido maravilhosas invenções. Porque vos alojais e vestis melhor do que os selvagens. Todavia não tereis verdadeiramente o direito de dizer-vos civilizado, senão quando de vossa sociedade houverdes banido os vícios que os desonram e quando viverdes como irmãos, praticando a caridade cristã. Até então, serei apenas povos esclarecidos, que não há percorrido a primeira fase da civilização. Então, a gente só vai reconhecer uma civilização completa com o desenvolvimento moral. Olha o tanto que já houve, nós progredimos, né? Vamos buscar lá atrás, tempo de Jesus, onde jogavam os cristãos, né, para serem comidos, mortos pelos animais. E a humanidade ali, a população daquela época aplaudiam, né? Onde existia ainda ainda existe, mas apenas de morte, né? Então, olha como já evoluímos lá de trás. Naquele momento, né, quando Moisés colocou a lei dele, trouxe os 10 mandamentos,
Aquele momento é o que precisava, aquele povo necessitar e evoluir a lei de Moisés. E nós viemos aqui, evoluindo até então. Sempre trabalhando. Então, o espírito jamais regride. Ele pode permanecer estacionado, mas não regride. A gente pode tirar como exemplo uma adolescente no fundamental, que vai repetir, né, daquela série. Ele está na quinta série, sexta série, vamos supor, está na sexta série. Ele vai repetir, ele não vai voltar para a quinta série. Ele vai permanecer na sexta série. Então, o espírito ali, ele não regride. O que nós progredimos, o que nós evoluímos, nós não vamos perder. Pensar que possa retrogradar a primitiva condição é negar a lei do progresso. Um pouquinho extensa esse comentário dessa questão, mas é de tamanho importante que eu vou ler uma parte. De duas nações que tenham chegado ao ápice da escala social, somente pode considerar a mais civilizada a legítima acepção do termo aquela que existia menos egoísmo, menos cobiça e menos orgulho, em que os hábitos sejam mais intelectuais e morais do que materiais, em que a inteligência possa desenvolver com maior liberdade, em que haja mais bondade, boa-fé, benevolência e generosidade recíproca, em que menos enraizados se mostram os preconceitos de casta, de nascimento. Por isso que tais preconceitos são incompatíveis com o verdadeiro amor ao próximo, que ainda está ali, né? Novamente aqueles entraves do orgulho e do egoísmo, que gera tanto preconceito para com o próximo e que precisa, aos poucos, ser trabalhado, né? Para afastar esses entraves e evoluirmos, porque somos irmãos, somos todos iguais. E necessitamos ter o amor em primeiro momento com o nosso próximo. Então, segue sempre, na questão 733, segue sempre a marcha progressiva e lenta o aperfeiçoamento da humanidade? Em resposta, nos traz ao progresso regular e lento, que resulta de força das coisas. Quando, porém, um povo não progride tão depressa quanto devera, Deus o sujeita de tempos em tempos a um abalo físico ou moral que o transforma. Então, ele nos relata que quando há, né, aquela estagnação, que estamos ali parados na evolução, vem Deus nos sujeitar, né, trazer aquele abalo. Seja trazendo ali bons espíritos evoluídos, que vai impulsionar aquele progresso por meio da reencarnação, aquele progresso intelectual que necessita científico, e com isso vai carregando todo o progresso moral, as inundações que possam ocorrer, onde a gente para, naquele momento, de olhar para nós e olha para o nosso próximo, que ali, naquele momento, está precisando de ajuda, está precisando de uma oração, está precisando de uma doação material. Então, são esses abalos, né, que o livro que Jesus vem, Kardec vem nos esclarecer, os espíritos vêm nos esclarecer, que acontece quando ali aquela questão está parada. A felicidade eterna somente alcançada quando o espírito chegar à perfeição. Os espíritos adquirem esse conhecimento passando pelas provas da vida. Há aqueles que aceitam essas provas com submissão e avançam com maior rapidez a evolução a que estão destinados. Outros espíritos preferem se revoltar contra as provas e as expiações. E dessa forma permanecem distanciados de Deus, caminhando longe da felicidade plena. Então, aqui, novamente, né, a gente vem trazer que aquela prova, que não é fácil, né, a gente está aqui para trabalhar isso, e aquela prova que a gente precisa suportar, que a gente suporte ela com bom ânimo, com fé em Deus, porque se a gente se revoltar com aquilo, a gente vai estar
consequentemente se distanciando de Deus. E isso vai atrasar cada vez mais nossa evolução. Então, tenhamos bom ânimo de progredir, tenhamos bom ânimo de passar e suportar aquela prova. O materialismo, né? Devemos acabar com ele. A doutrina espírita ela é muito clara, né? A doutrina espírita ela sempre nos coloca novamente, nos centraliza, né? Mostrando que a matéria ali não é nada. A gente precisa dela, a gente precisa do alimento, a gente precisa do carro, a gente precisa da nossa casa, a gente precisa, mas a gente não tem que sofrer aquele apego material. Porque a gente tendo aquele apego, vai ter novamente aquele orgulho e o egoísmo, que novamente vai nos levar para aquele outro caminho que vai dificultar ainda mais o nosso progresso moral. Então, de que maneira pode o Espiritismo contribuir para o progresso? Destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. Ele faz que os homens compreendem onde se encontram seus verdadeiros interesses, deixando a vida futura de estar velada pela dúvida. O homem perceberá melhor que, por meio do presente, lhe é dado preparar o seu futuro, abolindo os prejuízos das seitas, castas e cores. Ensina aos homens a grande solidariedade que os há de unir como irmãos. Então, precisamos ali, né, destruir o materialismo, acabar com essas castas, com esses preconceitos que ainda irradia o nosso ser, sermos mais fraternos, solidários, dar aquela palavra de apoio e sempre. Eu acho assim, que o grande segredo que a gente tem que colocar em prática é que antes de cometer, né, qualquer ato, qualquer palavra, primeiro momento, se coloquemos no lugar do outro. Para aí, então, conseguirmos um pouco, mas aquele pouco que pode ser para aquele outro transformar a vida dele, ajudar um pouco que seja. Então, é necessário ali nós passarmos pelas necessidades para que consigamos evoluir, sempre com os pensamentos em Deus. Então, por meio do Espiritismo, a humanidade tem que entrar numa nova fase, a do progresso moral, que lhe é consequência inevitável. E aí, no livro Roteiro, Emmanuel nos traz que o Espiritismo se tornará crença universal, porque representa a chave da luz para o ensinamento do Cristo. Explica o Evangelho, não como um tratado de regras disciplinares, nascidas de caprichos humanos, mas como salvadora mensagem da fraternidade, para o entendimento e abrangendo as leis mais simples da vida. Então, o Espiritismo, ele fala que ele vai ser crença universal. Não que todas as religiões vão passar, né? Mas que eles vão ser aplicadas, porque ele é a filosofia, a ciência e a religião. Então, ele nos traz ali, e é provado, né? É comprovado por meio da ciência, sempre com os pensamentos, essa evolução que a gente precisa ter com a caridade. Eu queria passar um videozinho que, embora não tenha fala, mas vocês vão ver que tudo que ocorre é um desenho. E o gesto vai refletir bem em cada um de nós. Sim.
Então, nos trouxe, né, nos deixou muito reflexivos, com um gesto ali daquela senhora, ele aniquilado naquele orgulho, naquele egoísmo, e não ajudar, vendo ali as pessoas pedindo, necessitando, né, da ajuda, de um pouco que seja, em segurar um elevador, né, em pegar uma bexiga para uma criança, em auxiliar ali naquele carrinho desgovernado, e aquela senhora, né, por meio daquele carinho fraterno, mudou isso nele, e ele viu que aquilo, sim, faria bem a ele. E começou a mudar a sua atitude, né? E agora fazer tudo de novo, mas de uma outra forma. Então, sempre ali há tempo, né, de recomeçar, e a gente não pode desacreditar, achar que não vamos conseguir, né? A gente tem que ter a fé em Deus, temos a perseverança de seguir, né? E nós estamos onde precisamos estar para evoluirmos. Nós estamos no nosso ambiente de trabalho nesse momento, nós estamos no nosso lar com aquelas pessoas, nós estamos exatamente onde precisamos estar para evoluirmos. Então, sempre há tempo. E só depende de nós. Talvez eu, né, com 33 anos ali, talvez o que eu vivi há 20 anos, ou a todo esse tempo, eu posso mudar a partir de hoje. Em 2, 3 anos, fazer muito mais, evoluir muito mais do que esses 30 anos que se passou. Então, sempre ainda há tempo de recomeçarmos, de evoluirmos
e termos a perseverança nos nossos objetivos e conseguir, né, pensar. Se a gente não conseguiu hoje, amanhã a gente consegue. Né? A gente tem que tentar, recomeçar, evoluirmos aí, trabalhar as duas asas, né, do progresso e seguirmos. Então, só depende de nós, de desejarmos nos tornar grandes, gigantescos, e termos a fé em Deus. Então, não desista, sempre recomece. E para finalizar, é claro, a frase do nosso amado mestre, guia também, né, que precisamos sempre nos inspirar. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Então é isso, é a mensagem que passou para esta noite e que podemos aí trabalhar nossa evolução, o nosso progresso. Muito obrigada. Deixa eu ver.